Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais um episódio do ESPROcast. Hoje eu tenho um prazer muito grande de entrevistar um amigo e um profissional que eu admiro muito, Alexandre Carvalho. Ale, obrigado por ter vindo, Xará. Obrigado pelo convite, sensacional. Desde que te conheço, admiro muito o teu trabalho, o jeito como você lida com as pessoas, comigo particularmente. É uma honra estar aqui. E eu que agradeço, cara. Bom, o Xará é jornalista, escritor, é editor-chefe das revistas Você RH e Você S.A. e é o autor do livro Freud Sem Traumas. Bom, eu fiz um monte de pergunta, aí diminuí para poder caber, né? E espero que caiba nos nossos 45 minutos. Eu acho que a primeira pergunta, assim, ó, cara, você tem uma carreira sólida na área de comunicação, jornalismo e tal, mas eu nunca sei se isso foi o que você imaginou inicialmente. Era isso que você queria fazer desde o início? Quando eu era criança, sim. Tá. Meu avô, dentre as várias profissões que ele teve, uma delas foi editor de jornal, assim, não sei em que parte do Brasil. E ele me incentivava a ser jornalista. E eu fazia jornalzinho lá em casa para ele, mostrava para ele e tal. Aí chegou a adolescência. Aí, história meio ridícula, mas eu gostava muito gosto ainda muito de uma banda chamada The Doors. The Doors. E eu li a biografia do cantor Jim Morrison, e ele fez faculdade de cinema. E eu queria ser o Jim Morrison. Entendi. Aí eu falei, eu virei cinéfilo, de verdade, e fui fazer faculdade de cinema. Tá. Na FAAP. À época, meus pais, diferente daqueles pais que dirigem muito os filhos, assim, você vai ser advogado, você vai ser médico e tal, eles eram o contrário. Se eu falasse que eu ia ser aquele moço que fica rodando no circo enquanto o outro com os olhos vendados atira setas, eles iam falar, não, tudo bem, nosso plano de saúde tá bom, pode ser. Adorei a metáfora. E eu falo, gente, eu falei que ia fazer cinema numa época, não sou novinho, numa época que o Collor extinguiu a Embrafilme. Tá. E assim, extinguir a Embrafilme pro cinema, na época, era uma coisa parecida com acabar com a Lei Rouanet agora. Tá bom. Só que era pior. Porque hoje, se não tiver a Lei Rouanet, ainda tem outras leis de incentivo, ainda tem outras formas de você conseguir bancar seu empreendimento artístico. Mas para o cinema, especificamente, na época, todos os filmes dependiam da Embrafilme, senão não saía filme. Então, no ano em que eu entrei na faculdade, a produção cinematográfica no Brasil foi de um filme no ano inteiro. Putz. Hoje, todo fim de semana sai um filme brasileiro, um documentário, alguma coisa. Uma hora eu me toquei. Primeiro eu me toquei que eu não era o Jim Morrison. Tá bom. Depois eu me toquei rapidamente de que eu estava numa barca furada e pedi transferência na FAAP para publicidade. Na FAAP, na época, não tinha jornalismo. Mas eu pensei, em publicidade eu vou poder fazer, ainda vou poder estar perto do cinema, porque alguém filma os comerciais. Perfeito. Eu vou poder ser o diretor de comerciais e Tem tal. Uma conexão ali. Aí quando a situação melhorar, de repente eu volto a pensar em cinema autoral, essas coisas. Também não passou pela minha cabeça que cinema era coisa de herdeiro, né? De gente rica para fazer cinema. Então, é muito caro fazer um filme, né? Mas tudo bem. Nunca trabalhei com publicidade. Eu ganhei na época entrei num concurso de uma instituição, que agora me foge o nome, do Clube de Criação Publicitária de São Paulo. Fui um dos premiados com uma peça sobre meio ambiente. Mas mesmo assim, meu primeiro emprego já foi numa assessoria de imprensa. Tá. Aí de lá, eu fui de assessoria de imprensa no meio cultural, que era o que eu gostava, né, de cinema. Por coincidência, eu mandei currículo, aceitaram, era do meio cultural. Podia ser de outro, eu ia topar também. Mas aí comecei a escrever, tava do outro lado, né, do lado da assessoria, que sugere pautas e tudo. E aí vi que meu negócio era jornalismo mesmo. E dali fui comecei a
a trabalhar numa editora de revistas segmentadas, e aí nunca mais voltei para... Mesmo você não tendo planejado, acabou tendo uma certa conexão ali, assessoria de imprensa de produtos culturais no início, tá? Não foi uma ruptura tão grande, né? Eu vejo as pessoas contando as suas trajetórias e eu sinto que para cada desafio a gente tem que desenvolver uma nova competência, a gente tem que, né, sei lá, eu tirei o Cresce, tinha uma época que eu queria vender com imóveis, não sei o que, eu tive que fazer a prova e tal. Em outros momentos eu fiz um curso de negócios internacionais que eu queria mexer com. Então, assim, aí você vai. Teve isso com você também, assim, de à medida que vinha surgindo algum novo desafio, você ia se capacitando para aquilo? Como é que foi? Não. Não, para falar a verdade, não. Eu sempre fui. Conforme eu entrei no jornalismo, eu nunca pensei em mudar. O que me atraía realmente era a ideia de escrever livros. Tá. E demorou um tempo, mas aí eu comecei em 2015, lancei meu primeiro livro. Em 2018, o segundo. Coincidentemente, em 2015, nasceu minha primeira filha. Em 2018, nasceu minha segunda filha. Aí eu pensei, melhor eu parar de escrever livro. Então, eu acabei realizando isso. Mas, assim, uma coisa muito diferente, assim, não. Essa coisa de career cushioning, né? Tá, que é tá. plano, você tem um plano B, assim, que tem um hobby que você vai transformar em... Não passou pela minha cabeça. Você plantou árvore? Porque já teve filho, escreveu um livro, só falta plantar árvore, né? Ainda não. Eu penso nisso quando a gente conversa com os jovens aqui do Estro, ou quando eu estou batendo papo com algum executivo, né? Muitas vezes eles vão mudando de área porque surge uma necessidade, né, na própria empresa, ou ele aceita um desafio no outro segmento, e ele chega ali faltando uma competência, ele vai se capacitar, aí ele acha aquele tema interessante, aí vai aprender mais coisa e tal. Uhum. E eu vejo que quando você faz uma carreira mais específica, você se aprofunda bastante ali, você fica muito bom naquilo, né? Então, eu me sinto um super generalista, assim. Por que você faz? Cara, você tem tempo para explicar o que eu faço? Porque... E são caminhos super distintos, mas cada um deles tem uma forma diferente de lidar com o mercado, né? Eu preciso fazer uma correção. Você falou, eu falei, nunca saí do jornalismo, mas a primeira vez que eu entrei nessa editora de revistas segmentadas, eu acabei saindo de lá para trabalhar com marketing na Coca-Cola. Por quê? Porque o marido da minha prima trabalhava, ele era o cara mais importante da América Latina da Coca-Cola. Ele via que eu ganhava mal. Ele falou, cara, a gente tem um projeto especial aqui só para as áreas nobres de São Paulo, para fazer negociações de marketing. Você é formado em publicidade, você não quer trabalhar com isso? É um projeto que vai durar 9 meses. Eu falei, tá bom. Eu fui pela grana, mas assim, eu em nenhum momento pensei que eu ia ficar naquilo. Eu falei, quando acabar isso aqui, acabar o projeto, eu já vou ter ganhado o dinheiro aí que é bom, vou voltar pro jornalismo. Teve esse intervalo aí. Teve esse intervalo. Boa. Eu vou quebrar o protocolo aqui, tá? Vou trazer um pouco para mim a pergunta, porque assim, ó, eu sei que você passou pela Super Interessante e eu fui um leitor assíduo da Super Interessante. Eu sempre tive uma curiosidade, porque era uma revista que ela era muito diferente das outras, tanto de curadoria quanto de diagramação, produção e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desses bastidores, né? Como é que era isso? Olha, eu comecei a trabalhar como freela para Super Interessante em 2008. Na época eu era editor de uma revista do mercado segurador, de uma revista de uma empresa, um instituto de pesquisa de carro ligado à Mafre Seguros. Tá bom. Eles tinham uma revista desse centro de pesquisa que compartilhava dados de estudos, de crash tests para o mercado inteiro. Tá. Inclusive a Quatro Rodas, por exemplo,
uma das revistas da Editora Abril, onde eu trabalho hoje, pegava os dados que saíam dos nossos crash tests e usavam como critério de comparação entre os veículos, quando fazia aqueles comparativos, o melhor veículo e tal, para dizer quais carros eram mais baratos e fáceis de consertar. Aí eu fazia esse trabalho para Super Interessante, paralelamente, em fim de semana e tal. Tá. Me chamavam para escrever algumas matérias e tal, e eu fazia. Até que em 2012 eu fui pedi para ser terceirizado lá onde eu trabalhava e consegui ser esse freela da Super Interessante de uma forma mais intensa e bacana também. Era uma coisa muito especial, assim. A Super Interessante, para começar, que ela tem um lema que é o que vai além do óbvio. E eu aprendi muito ali e levei esse lema para você, RH, olha aqui. Ó, o Mexão. Boa. Essa é a última? É a que está nas bancas aqui. Você fala, pô, departamento pessoal, mas aqui a gente está falando do que é inteligência artificial, ou análise de dados, todas as modernidades estão transformando essa área, que era o patinho feio do RH, numa coisa estratégica e importante para a empresa, né? E aí, em 2008, comecei a trabalhar lá, freelava desde 2008, em 2012 comecei a freelar com mais intensidade, e na época o diretor de redação da Super Interessante virou para mim e falou assim, Ale, agora você é freela, né? Depende de juntar vários freelas para compor uma renda. Você não quer ser também revisor da Super Interessante? Porque assim, matéria não é todo mês que eu vou conseguir te passar, porque a gente tem outros freelas, tem temas que você não é especialista, mas revisão vai ter que ter todo mês. E eu sei que você é bom disso, porque ele já me conhecia de outros trabalhos e tal. Aí eu falei, cara, eu topo. E aí você fala, né, de como as coisas mudam, né? À época eu ia lá na redação, lá no prédio de Pinheiros, que você conheceu, e eles imprimiam as matérias. Eu ficava lá 3 dias. Eles imprimiam cada matéria, eu ia com a canetinha vermelha e anotava o que tinha que mudar em cada linha, devolvia, eles consertavam, imprimiam de novo. Deus do céu. Eu com a canetinha vermelha, lia toda a matéria, anotava de novo mais alguns ajustes que tivesse passado pela primeira leitura. Era uma coisa muito diferente da realidade hoje, assim. Você sabe que você deu esse exemplo aí? Eu lembrei de um fato aqui. O Espro, a gente não tinha muito notebook aqui dentro, era mais desktop. Aí quando veio a pandemia, a gente teve que pegar notebook emprestado dos instrutores, que era quem tinha notebook, botar na administrativa, as aulas ficaram suspensas 2 meses, tá, não sei o que. E a gente temos que comprar, temos que fazer, não sei o que lá. Aí a primeira pergunta das pessoas é, vai ter uma impressora na minha casa para depois ir um motoboy buscar, para não sei quem assinar e tal. E o modelo mental era esse, né? Já tinha assinatura digital e tal, mas o modelo mental nosso, né? Eu brinco que a minha função como CEO, como superintendente, é fazer a transição de estatal para startup, né? Tanto na instituição como na cabeça das pessoas. E ali a gente era o conceito estatal puro ainda e tal. Mas é dessa época, porque esse era o modelo, esse era o caminho, né? Teve uma época que eu trabalhei muito com negócios internacionais, era tudo impresso, né? Quando veio o fax, nossa senhora, é outro bicho, né? Então, mas é legal isso, porque também você tem história para contar que a revista não saía se você não revisasse. Não saía de jeito nenhum. Na verdade, até hoje é assim, né? Se não passar pela revisão, a revista não sai. Hoje é muito diferente, né? A revisora da Você RH, que é a mesma da Super Interessante, aliás, se não passar por 2 leituras dela, a revista não sai. E ela mora no Brasil? Mora. Porque hoje... Mas podia não morar. Exato, Porque hoje, né? Ela recebe ali um PDF e me trabalha faz as anotações lá da casa dela. É isso. Mas muda muito, né? Muda muito. Nossa, mudou demais, assim.
E era todo dia presencial também, o pessoal lá, né? Sim, Eram outras épocas, pré-pandemia, né? Então, já que a gente entrou nessa conversa de mudança cultural, vamos pegar uma carona pro produto revista, né? Porque assim, ó, a gente está falando não, eu vou até pegar carona aqui, vou mostrar de novo, trabalhar no Merchan aqui, né? Você está falando aqui de um produto físico, né? Que, putz, foi o carro-chefe da Abril por muito tempo. Ela tinha um portfólio absurdo de títulos muito bons e muito lidos. Sim, sim. E num determinado momento isso foi mudando e principalmente pós-pandemia esse negócio explodiu de um jeito absurdo, né? Como é que foi essa transição, né, do produto impresso para um produto multiplataforma, multiformato? Você falou do podcast aí, como é que é isso? Então, no começo não foi essa transição para um produto multiplataforma. Foi simplesmente... não temos mais como imprimir as revistas, porque agora a gente tem internet, dá para colocar a revista na internet. É muito mais barato. É muito mais barato. Então, revistas que não estão dando muito dinheiro e tal, foram para a internet e viraram revistas digitais. Aí você vê, né? Depende muito do tipo de revista. A Você RH. A gente está falando de uma revista muito de nicho. Ela é uma revista que é lida por presidente de empresa, o C-level da empresa e departamentos de RH, basicamente. E a gente tem ela impressa. Ou seja, ela tá na banca, tá lá, vende o que tem na banca. A gente tem uma média de assinantes que não oscila, ela tá sempre bem, porque é um público que faz questão de ter a revista impressa. Entendi. Ali. Diferentemente de outras marcas, assim, às vezes tem marcas mais jovens, assim, que o pessoal é tão do digital que eles gostam mesmo de ler ali no celular. Entendi. É bem diferente. Então, primeiro passou por isso. Só que agora, bom, aí realmente, como você falou, foi se criando uma um estilo multiplataforma, né? Hoje a gente está investindo muito em audiovisual. Se você coloca uma notícia, por exemplo, no seu site, escrita, ou se você coloca você falando num áudio, num cortezinho de áudio, esse cortezinho de áudio costuma dar mais audiência. Que nossos chefes não nos ouçam, porque senão a gente vai ter que fazer áudio para tudo. Mas assim, a gente é bem incentivado na Abril, por exemplo, a ter opções de áudio, a inserir áudios no nosso dia a dia, audiovisual no nosso dia a dia, vídeos, né? Perdão, falei áudio. Mas é isso. A gente tem lá o podcast, o Radiocast, que é um case super de sucesso, que agora está com mais de 100 mil visualizações por episódio. Meu, uma coisa... Baita número. Baita número, né? Então é verdade, eles tá dando certo, funcionou isso. E agora tá acontecendo, Ale, uma coisa parecida com o que aconteceu com o disco de vinil, que voltou, né? Que agora tem um público cativo de disco de vinil, que não é só aquele louco, o cara fanático por vinil, retrô, é um produto retrô, eu gosto. Não. Você vai numa loja, tem disco de vinil, não tem CD, mas tem disco de vinil. Entendi. E o impresso tá voltando também. A gente tá com um case agora na Abril, da Capricho, que ela virou uma revista online, um dos títulos que a gente teve de transformar para o online, mas a gente fez a gente não, né? A Abril fez uma experiência aí de soltar uma edição impressa, foi para a banca, rapaz, esgotou imediatamente. A Capricho tem um fã-clube, assim, que quando viu que ia sair uma edição impressa, todo mundo correu para a banca e comprou. Eles continuam com ela com online. O modelo é o online. Mas a ideia é lançar edições esporádicas impressas, por causa dessa experiência positiva. A Bia, minha filha, tem 23 anos. E ela tinha
todos os exemplares, guardava os exemplares da Capricho e tal. E você comentou comigo que ia sair há um tempo atrás, né? Eu comentei com ela, ela ficou desesperada. Falou, como é que eu vou saber quando você falou? Você não olha digital? Deve passar alguma coisa lá, segue lá, vê, dá seus pulos, né? Segue a rede social aí da Capricho que vai descobrir. E a gente vai soltar mais. E é isso, assim, né? Porque também tem um negócio de que é uma experiência diferente, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler. Acho que eu não leio tanto quanto você, mas eu gosto muito de ler. Acho que sim. Mas eu gosto do livro, do papel, né? Então eu tenho em casa um monte de exemplares. Eu tenho livro que eu comprei porque eu precisava ler um capítulo para entender o conceito de um negócio. Eu não ia ter tempo de ler ele todo. Eu li um capítulo, ele está lá guardadinho e tal. E minha leitura é uma leitura que eu interajo com o livro muito. Então eu sublinho, eu faço observação e tal, não sei o quê. Né? Porque eu acho que o livro tem que ter essa vida. Né? Então, mas se você for emprestar para alguém, eu falei, livro não se empresta. Rapaz, eu tenho uma... Desculpa, por favor, colocar uma história aqui, é rapidinha. Quando eu fui fazer essa transferência do curso de cinema para o curso de publicidade, não era tão simples assim na faculdade, porque não tinha muita vaga no curso de publicidade. Pô, eu não passei no vestibular de publicidade, eu passei no de cinema. E no de cinema, aparentemente, era mais fácil, tinha mais vaga, não sei. Mas não era muito fácil. E eu, mais uma vez, contei com com alguém me ajudando. Não sei se você lembra desse autor, Marcos Rey, o cara que escreveu Memórias de um Gigolô, e escreveu vários livros para aquela coleção Vagalume. Sei. Esse escritor excelente, por sinal, era um dos professores da FAAP. E um amigo meu era tão fã dele, um colega de classe, que ele falou assim, vamos falar com o Marcos que ele vai resolver seu problema. A gente chegou lá na casa dele, no apartamento do Marcos Rey, dois jovens de 20 anos, o Marcos Rey, não me lembro, mas ele já devia ter uns 60, qualquer coisa. E a gente chegou lá, o meu amigo explicou o meu caso para ele e tal. Ele, não, vou te ajudar, vai dar certo, você vai ver, tudo bem. Aí eu fiquei olhando a estante de livros dele, né? E eu fascinado, minha infância eu já tinha passado lendo os livros dele da coleção Vagalume. Aí eu fiquei olhando lá e falei, Marcos, será que você não me empresta esse livro aqui? Eu devolvo pelo Mário. Mário era nosso amigo em comum. Aí ele falou pra mim, ele assim, bem velhinho assim, tá falando... acho que ele era mais velho do que você, assim, não sei. Ele falou assim, olha, trouxa quem empresta livro e mais trouxa ainda quem devolve. Então, desculpa, mas eu te ajudo a mudar de curso, mas emprestar um livro não empresta. Não estraga a conversa, né? A gente tá indo bem aqui. Eu geralmente, assim, eu já emprestei mais, né? E eu tinha uma época que meus livros eram todos catalogados, então eu sabia, né? Aí eu falei, não, esse negócio não vai dar certo aqui, cara, assim, ou eu compro pra pessoa, ou eu entrego, falo assim, estuda isso aqui pra mim e me devolve uma semana e eu tô com a pessoa do lado, por exemplo, tem o pessoal de inteligência de mercado aqui, tem um livro que eu emprestei pra eles, tá? Eu falo, você usa, mas eu vou precisar em tal momento, né? Inclusive, pessoal, preciso do meu livro de volta. Mas é isso, assim, porque o livro tem um negócio muito maluco, né? E de tempos em tempos eu dou alguns livros, eu tiro, assim, eu falo, deixa o conhecimento circular, eu não vou ler e tal, deixa... Eu também. Eu não sei se... Doava CD também. CD foi mais difícil, porque eu tinha vinil, aí decidi passar do vinil pro CD, aí de passar do CD pro MP3 antes, né? Falei, foi mais dolorido. Foi mais dolorido e tal. E eu decidi que eu não ia ter mais nada. Aí quando eu vi que tava voltando o vinil, eu falei, não vou. Não vou porque o Spotify faz uma curadoria pra mim, eu conheço coisas novas, ele é um bom amigo pra mim, né? Fora que o vinil, assim, diferentemente da revista, dessa volta do impresso da revista, a revista você compra por um preço que é acessível. O disco de vinil tá num preço absurdo. Você fala, uma coisa de mais de 100 reais um disco de vinil. E tem um negócio também que você pode ouvir o disco de diversas maneiras, né? Se você colocar no equipamento high-end, cara, assim, a agulha custa $100. Fica difícil, né, de você curtir. Bom, já que você falou
do Radiocast, né? Que a gente está falando de multiplataformas, multimídia e tal, antes dessa conversa sobre a importância de não doar livros, de não emprestar livros, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você ouviu dos seus entrevistados. Eu imagino que você deve ter boas histórias aí para compartilhar do ponto de vista de carreira, de jornada profissional e tal, para os nossos ouvintes. Eu mediei um painel em que fazia parte a Luísa Trajano, e ela tem uma história incrível, né? Ela trabalhava no balcão de uma loja dos tios dela, uma coisa bem humilde assim, até que chegou um ponto em que ela assumiu a empresa, ainda era pequenininha, perto de um varejo enorme, tradicional e muito ali na base da mão na massa mesmo. E por volta dos anos 2000, ela revolucionou a coisa. E as pessoas riram quando ela falou assim: vou vender meus produtos pela internet. Eu falei, imagina, fazer grande varejo na internet. Hoje estamos aí com a rede Magalu de um tamanho incrível, assim. Cara. Sabe que a família da minha esposa é de Cravinhos, né? A família dos pais era de Cravinhos, ali perto de Ribeirão Preto. Eu estive lá uma vez e tinha uma portinha que era tipo um representante Magazine Luiza. E ali tinha, sei lá, uns 20 eletrodomésticos, um de cada só e tal, e um computador. E o cara ia lá e ele podia olhar o liquidificador, ele podia olhar a geladeira, não sei o quê, mas não tinha nada para pronta entrega, era um grande monstruário. E ali o cara fazia o pedido, não sei o quê, e entregava em 4 dias na casa da pessoa e tal, provavelmente vinha de Ribeirão Preto, não sei, assim, mas eu achei aquele negócio tão inteligente, mas tão inteligente para aquele momento, né? Porque o que falta é isso, né? Eu acho que há muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, a Radio Shack fez um negócio parecido. Ele não conseguia vender muito a um preço melhor, porque a internet estava mais barata. Ele falou, tá bom, nós vamos lotear a loja aqui, ó. Esse canto aqui vai ser de tal marca, vamos montar aqui um showroom com os produtos deles. Os caras vão vir aqui, vão olhar, mesmo que comprem na concorrência, a marca está pagando para ocupar o espaço físico aqui na minha loja e... Então, assim, eu acho que é entender isso, né? Falando desse mundo híbrido, dessas experiências híbridas, né? De você tangibilizar o negócio, de você tocar, abrir a geladeira e tal, antes de comprar, ou de você tocar a revista e ler e folhear e tal. Eu tenho uma outra historinha bem peculiar. Não me lembro o nome, desculpa, eu entrevisto muita gente, né? Mas eu entrevistei um diretor de RH que ele é cirurgião dentista. Eita! Ele é formado em odontologia, mas ele é diretor de RH de uma grande empresa, desculpa, agora não me lembro, mas assim, ele deu um jeito de conciliar, porque ele é muito apaixonado pelo que ele faz, pela cirurgia e é específico, não é que ele é dentista, assim, ele é cirurgião. A esposa dele é dentista. Ao longo da semana ela vê os casos que precisam de uma cirurgia, fala com ele e aí eles marcam e de sábado ou domingo ele faz a cirurgia na pessoa, enquanto de segunda a sexta ele trabalha, é um executivo de gestão de pessoas. Olha que louco. Meu pai era cirurgião dentista. Que legal. Eu não sei como, porque meu pai tinha uma mão enorme. Eu falei, pai, como é que você vai mexer na gengiva da pessoa? Né? E era um baita cirurgião e tal. Mas o lado dele era outra coisa. Assim, ele acabou desenvolvendo uma ação de liderança do segmento. Então, no Conselho Regional de Odontologia, na Associação Brasileira, não sei o quê, ele foi meio que liderando ali e defendendo a classe e tal, né? E nas horas vagas ele continuava usando a mão, ele entalhava bem pra caramba e tal. Então é engraçado que você tem determinadas habilidades que elas são multiambientes, né? Então isso também é um negócio que me admira muito, assim.
né? Eu não tenho essa habilidade. Uma curiosidade, eu fiz o vestibular para odonto, passei na primeira fase. Ah, é? Falei, pai, eu não vou fazer a segunda fase, tá? Que perigo eu passar, eu não vou fazer esse negócio. Bom, eu sempre gosto de perguntar se alguém tem alguma cicatriz, tem alguma coisa que deu errado, que foi um baita aprendizado e tal. Eu vou dividir em duas. Então, primeiro, se alguma pessoa que você entrevistou, algum executivo compartilhou alguma coisa que deu errado e como é que ele resolveu e tal. E a segunda é você, se na sua jornada você bateu cabeça de algum jeito e aprendeu com isso e saiu melhor, saiu mudado. De algum profissional, assim, que falou que bateu cabeça, assim, não me vem à mente agora. Tá. Vou te falar de mim, quer dizer, que eu bati bastante cabeça. Primeiro, eu acho que essa revista do mercado segurador de carro, eu fiquei muito tempo lá. Eu fiquei 12 anos lá, dentro da empresa. E ainda, depois eu fiquei terceirizado, esse tempo de terceirizado já não conto, porque aí eu acho que eu já estava acertando. Só que ao longo desses 12 anos, eu perdi um tempo em que eu podia estar trabalhando em revistas mais legais, como a Super Interessante, Tá. para onde eu me tornei editor de fato em 2021, em dezembro de 2021, depois de muito tempo como freela. Ali, minha visibilidade como jornalista era muito pequena. Era um jornalismo ali muito congelado, de falar quais eram os resultados dos testes, tal. Não tinha muitos desafios, assim. Acho que eu não tive muito aprendizado ali. Por sorte, eu sempre fui... Por sorte ou não, por também curiosidade, sempre fui uma pessoa muito interessada uma pessoa sempre que leu muito jornal. Acho que a coisa que eu tenho do meu pai morreu no ano 2000. Em janeiro agora fez 26 anos que ele morreu. A coisa que eu mais lembro com um afeto dele é que eu, adolescente, ou pré-adolescente mesmo, ficava com ele lendo a Folha de São Paulo de manhã, aos finais de semana, juntos, e a gente trocava os cadernos, assim, você já leu essa parte, eu já li outra e tal. Então, era esse jornalismo que estava me atraindo e que eu falava assim, eu estava nesse lugar aí, mercado segurador, quando o mundo corporativo paga melhor do que o jornalismo padrão, assim. Então, eu ganhava bem, aí eu falava assim, tô tranquilo, ganho bem, né? Eu recebi oferta para trabalhar em revista conhecida, aí eu falei assim, eu ganho muito mais aqui falando dos resultados dos crash tests. Não tô aqui cuspindo no prato em que comi, porque lá eu tinha um ambiente excelente também, fui bem, mas eu deixei de trabalhar em revistas Entendi. de maior visibilidade, mais legais. Você estava ali num porto seguro e falou, cara, acho que aqui tá quentinho, deixa eu ficar aqui e tal. Tá. Acho que outra coisa também que foi uma cicatriz, assim, que eu aprendi mais sobre o que eu vivi quando eu me tornei editor-chefe da Você RH, foi que eu trabalhei com alguns chefes muito tóxicos. E, rapaz, durante um tempo, parecia que o normal era isso. Tá. Parece que todo chefe podia ser bravo, gritar com você, te humilhar na frente dos outros. Eu nunca fui muito vítima preferencial, nunca fui vítima de bullying, mas eu convivi com chefes muito tóxicos e quando eu passei a lidar com muitos conteúdos de gestão de pessoas por causa da Você RH, eu fui descobrindo que aquilo estava longe de ser o normal, né? Aquilo é um absurdo. Cara, e a gente infelizmente ainda encontra alguns gestores assim, né? Encontra. Eu tenho sorte, por enquanto, de só trabalhar com gente bacana. Não é porque é meu emprego, não, mas lá é um ambiente bem, bem positivo. E eu acho que é tão valioso isso, né?
a gente produz muito melhor, a gente consegue entregar mais, né, quando você tem um ambiente assim. Eu queria pegar um pouquinho dessa experiência sua, né, da sua jornada profissional, dos seus aprendizados e tal, e tentar deixar uma mensagem, uma inspiração, sei lá o quê, para quem está começando agora. A gente tem muitos aprendizes no Extra, a gente tem que também a parte da audiência do podcast, né? E muitos deles têm uma visão meio romantizada, né, do que é o mercado de trabalho, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu converso com eles, assim, que não é uma linha reta, você vai ter dias bons e dias ruins, chefes bons e chefes ruins, mas que se você tiver disciplina e determinação e tal, no final você vai andar aquele trajeto, né? E você vai chegar num determinado lugar que eu não sei se é onde você quer, porque onde você quer chegar muda ao longo do tempo também, né? É verdade. Pô, eu tô com 57, putz, e eu já mudei muito, assim, né? De onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, com o que eu quero trabalhar. Eu sou baterista, eu tinha banda. Eu também. Pô, minha primeira vontade, eu sempre fui empreendedor, então eu queria montar um espaço que fosse uma emissora de rádio, com bar, com escola de música. Falei, você tem várias fontes de receita e tal, isso lá no Espírito Santo, lá no Vitória, onde eu morava e tal. Ah, que legal. E aí eu fui fazendo essas transições e tal. Eu falei, cara, aí com a banda, eu falei, cara, tem muita gente na banda, esse negócio não vai dar dinheiro aqui. Onde a história ficar famosa, não vai dar dinheiro, vai sobrar pouco toda vez e tal. Aí a música virou prazer, assim, eu tenho até hoje, tem a bateria lá do lado da minha mesa no escritório em casa, bateria eletrônica, a acústica tá guardada para salvaguardar a relação com os vizinhos, né? Tal. Mas eu queria que você desse um... Eu tive uma acústica, rapaz, eu não sei como os vizinhos não me mataram. Não tem mais? Não. Ah, pô, tem que ter, cara. Tem que ter, relaxa. Relaxa. Tem uma eletrônica. Não, já ajuda. Já ajuda. Depois que acabar o episódio, a gente fez as marcas e tal. Então, eu dei essa volta toda para falar, para você compartilhar um pouquinho, ou dar algum tipo de dica e tal, para os jovens que estão começando a jornada agora, né? Uhum. Para quem curte essa área de comunicação, jornalismo e tal, contar um pouquinho para eles o que é isso, como funciona hoje. Eu acho que, claro, a pessoa tem que refletir muito sobre a pessoa que ela é. Ter períodos de se dedicar mesmo ao autoconhecimento para ela ver se o que a pessoa que ela é se encaixa no que ela pensa que ela vai fazer, porque ela pode pensar, vou ser jornalista, tá bom. Então, você está preparado para algumas situações do jornalismo? Ou, você é médico. Tá bom, mas você consegue ver sangue? Você está preparado para fazer 6 anos de formação e depois, sabe, fazer residência, você tem dinheiro? Seus pais têm dinheiro para te bancar durante esse tempo todo? Você tem que pensar um pouco no seu contexto, e a gente fala quando você fala de jovens, tem jovem que tem uma situação financeira, e tem jovens de classe média alta. Quando as pessoas generalizam, começam a falar, geração Z é isso, é aquilo, eu já falo, não tem nada a ver. Porque o cara da geração Z que precisa colocar um prato de comida lá para a família, e a família depende dele, esse cara, ele não tem esse negócio de que não liga pro trabalho, que muda de trabalho facilmente, que não quer ser chefe. Ele quer ser chefe, ele quer ganhar mais e ele quer ficar na empresa. Ele não fica pensando, vou sair daqui, vou para outro lugar. É muito diferente. Então eu acho que a pessoa tem que fazer muito esse exercício de reflexão pessoal para ter mais chance de acertar. E mesmo assim, ela pode errar. E se ela errar, ela também ter a consciência de que isso pode ser um aprendizado. A gente erra mesmo. Nós somos imperfeitos. Nós vamos errar nos caminhos da carreira. É normal.
e aí você pega e você... O negócio é você ter resiliência, você ter espírito colaborativo. Quando você fala em jovens, por exemplo, se a gente está falando em jovens da geração Z, classe média para cima, não, não tem muito aquela coisa eu vou colaborar num ambiente de diversidade etária, por exemplo. Tá. Eu não vou... Gente, tem que colaborar. Você procura um mentor na empresa. Procura uma pessoa... Eu, por exemplo, na Editora Abril, tem um diretor lá, que ele é mais novo do que eu, não muito mais novo, mas ele é quase da minha idade, que eu considero um mentor. Ele é muito de indicar os atalhos da empresa para você conseguir melhorar o teu trabalho, para te ajudar no trabalho. E, eu tenho a humildade de falar com esse cara que é mais novo do que eu e falar, cara, você é meu mentor. Ele dá risada, assim. Mas é isso, né? Assim, é uma sorte você encontrar pessoas na sua vida que te ajudem a encurtar o caminho, né? Isso. Né? De maneira ética, lícita, mas assim, né? Claro. É aquele cara que fala assim, cara, não vai por ali, não que eu já fui, não é bom, tenta por aqui, ó, sabe? Eu também dei muita sorte, assim, eu dou muita sorte na vida. Eu tenho muitas pessoas que funcionam como mentores para mim, mesmo quando eu não sabia que isso era ser um tipo de mentor para a pessoa, né? Então, assim, eu sou muito grato. Até o que eu fiz na vida, assim, na grande maioria das vezes, as grandes coisas que eu fiz foi porque alguém falou assim, cara, você já tentou ali? Ah, que legal. Mas assim, a grande maioria das coisas foi porque alguém estava lá do lado e falou assim, cara, conversa com essa pessoa. Eu tenho um tempinho rapidinho. Eu lembro que logo que eu cheguei em São Paulo para fazer minha pós-graduação, eu montei um escritorinho de negócios internacionais. Meu escritório é do tamanho desse estúdio aqui, já com banheiro. e eu participei de um evento e sentei do lado de uma pessoa que eu conversei com ela, a gente trocou o cartão e tal, não sei o quê. Cara, deu, sei lá, 2 semanas o telefone ligou, era essa pessoa, era uma executiva de uma empresa de transporte internacional, falou assim, Said, você fala inglês? Eu falei, falo, porque, cara, eu tô com um cliente aqui que tá com um baita problema, ninguém tá conseguindo atender ele. Claro que eu falo, tá? Aí o cara me ligou, era uma empresa que queria fazer uma operação enorme, ela tava tendo, acho, 16 containers pro Brasil e tal, tava meio travado, ninguém conseguia orientar. Eu falei, cara, do jeito que você tá querendo fazer, não dá pra fazer, vou multar a sua mercadoria, faz assim, faz assado, não sei o que. Pô, mas a gente já embarcou, bom, vai encurtar a história. Peguei o cliente, foi o maior negócio da minha vida. Com esse dinheiro eu troquei de escritório, comprei um telefone, comprei um carro. Né? Olha só. Porque alguém me deu um telefonema. Como é importante. Né? Então, assim, e dali sempre, o homem lá em cima, puxa-saco desgraçado meu, sempre tem alguém que fala, não, tenta aqui, faz. Até aqui, assim, foi um headhunter que me chamou, esse headhunter é meu amigo pessoal. Ah, que legal. Eu falei, eu não vou conversar com você, eu tô bem onde eu tô. Não. Essa posição é a sua cara. Pô, fez 7 anos que eu tô à frente do Espro. Cara, acertou no alvo. Hein? E assim, né, aquela escutativa que o líder, que a gente sempre fala de boa prática de gestão de pessoas, tem que ter com seus colaboradores, o pessoal jovem também tem que ter com quem tá falando com eles. É isso. Eles não devem achar que sabem tudo. É isso. Bom, eu preciso terminar. Então, formalmente, Alexandre Carvalho, jornalista, escritor, editor-chefe das revistas Você RH, Você SA e autor do livro Freud Central, mas muito obrigado, cara, por ter vindo conversar com a gente aqui. Muito obrigado por ter me convidado. Você sabe que a gente ficaria aqui conversando horas. A gente pode, depois de terminar de gravar, a gente segue. Eu pego um café, a gente segue. Bom, pessoal, eu agradeço a audiência de vocês. A gente está chegando ao final de mais um episódio do EsproCast. Se você quer conhecer mais sobre o Espro, acesse o nosso site espro.org.br ou busca a gente nas mídias sociais. A gente está como Espro Oficial. A gente acaba aqui, você acha a gente em todas as redes sociais e se encontra no próximo episódio. Até lá.